Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje estaremos juntos, eu e o pastor Rafael, e nós vamos fazer, diria assim, um apanhado, uma mini revisão. Nós vamos comentar as temáticas que já foram abordadas nas aulas anteriores. Nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco do nosso curso, que nós falando sobre as alianças da fé. Teremos ainda mais uma aula que será entrando na aliança, será após essa nossa revisão, breve revisão. Nós vamos apenas comentar alguns aspectos importantes das aulas anteriores. E vamos fazer isso juntos. Vamos passar esse slide. Você poderá ver se algum desses tópicos, ou alguma dessas aulas, você não tiver esse caso, você não tenha assistido, ou te interessa em assistir novamente, você volta lá no nosso canal do YouTube e clica no número das aulas, vocês vão encontrar todos esses tópicos que nós estamos comentando hoje, já estão disponíveis para você no canal da nossa igreja no YouTube, ok? Então, vamos começar a nossa atividade entregando nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma noite, Senhor, que nos está disponibilizando, Senhor, para te servir, para te adorar, para falar da Tua palavra, para aprender de Ti e nos colocar na disponibilidade, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus guie nossas palavras, guie nosso coração e toque, Senhor, as pessoas que estão nos ouvindo, para que o ensino da Tua palavra, o ensino do Teu Evangelho, Pai, se fortaleça, se consolide e crie raízes, Pai. Então, estamos colocando em Tuas mãos, pedimos o Teu auxílio, pedimos a Tua proteção nessa atividade que estamos fazendo por meio de vídeo, e que Tu nos livre de todo mal, nos livre de todo medo, de toda angústia, que nós possamos sair daqui mais e mais fortalecidos na Tua santa e gloriosa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, que o Espírito Santo agora, Ele é o nosso professor, Ele que nos orienta e Ele que convence o nosso coração. Nós começamos, em virtude da pandemia, nós tínhamos o nosso curso presencial e logo na primeira aula, quando nós tivemos na primeira semana, já tivemos a orientação de restrição, do isolamento social, de ficarmos em casa. Então vocês vão ver que lá no YouTube vocês vão ter um comentário breve sobre os nossos videoaulas, as nossas videoaulas, e vocês terão já a aula 1. E na aula 1, nós comentamos sobre a razão da primeira aliança. E para entrar na razão da primeira aliança, nós fizemos ainda uma explicação de como se deu a primeira quebra de relacionamento, que Deus tinha como objetivo desenvolver um relacionamento íntimo com o homem. E era assim que ele tinha, e assim que ele desenvolvia o seu relacionamento com Adão, à época. E por meio da desobediência, que Adão permitiu que o pecado entrasse no seu coração, essa relação se quebrou. Essa relação, ela teve uma quebra. E quando Deus analisou essa quebra de relação, Deus ao mesmo tempo também tinha um plano, e Deus deu ali uma promessa para toda a humanidade. E nós, quando avançamos na aula posterior à primeira aula, nós falamos sobre o motivo das alianças. E agora, no plural, porque nós temos uma aliança temporária e uma aliança eterna. Então, aquela primeira aliança que Deus oportunizou ao povo de Israel, aos hebreus, liderado naquela época por Moisés, ele tinha um objetivo. E nós colocamos assim: o que Deus tinha em mente quando firmou a primeira aliança com Israel? Ora, restituir a autoridade que o primeiro homem recebeu de Deus sobre a terra, sobre a criação, sobre tudo que estava sob o comando que Deus tinha criado e colocado sobre a sua responsabilidade, sobre o seu zelo e sobre o seu trabalho. Deus queria restituir essa autoridade aos hebreus, ao povo de Israel, e queria também recriar o homem à sua imagem e semelhança. Esse processo de recriar o homem à sua imagem e semelhança, havia a necessidade do homem se
permitir de que o Espírito de Deus pudesse gravar no seu coração as suas leis, para que esse coração pudesse obedecer à vontade de Deus. Então esses eram os dois objetivos que Deus tinha quando se prestou ali, junto ao povo de Israel, a firmar uma aliança com Deus. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu possa ainda me lembrar dessa aula que nós estudamos isso aqui. Sim. Aquele quadro que você fez de coração. Sim, nós fizemos um quadro do coração. Nessa aula vocês vão ver que nós desenhamos um coração, aquele coração puro, como Deus cria, né? Que Deus faz o primeiro homem, faz a primeira mulher com aquele coração puro. E nós vemos que como o pecado entrou no coração do homem, ele deixou o coração do homem escurecido por trevas, deixou o coração com característica de pedra. E aí nós colocamos esse desenho de coração e o segundo também, o desejo, né, e a necessidade de Deus entrar no coração do homem para transformar e colocar dentro desse coração as suas leis. Então nós exemplificamos essas etapas de transformação do homem pela transformação do seu coração. Então vocês vão ver também nessa aula esses desenhos que nós colocamos lá no quadro. Que ajuda bem a fixar. Amém. É verdade, pastor Rafael. Então, as duas alianças, né, a primeira parte, essa foi uma aula um pouco maior, nós dividimos, né? E a primeira parte principal que nós vemos nessa primeira aliança, nessa primeira parte das duas alianças, é que Deus demonstrou que na antiga aliança, por causa da mente do coração do homem corrompido, como nós estamos falando aqui, nesse coração contaminado pelo pecado, o homem não poderia se salvar independente do ambiente que ele estivesse. E isso é algo importantíssimo de nós lembrarmos nessa hora, que é o tema até aqui nesse contexto, nós vemos que a antiga aliança demonstrou que o homem precisava de um Salvador. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele fizesse algo, o coração e mente corrompidos o impediam de conseguir a salvação. E essa foi um grande propósito da antiga aliança, demonstrar a pecaminosidade do homem, palavra difícil, e demonstrar que ele precisava de um Salvador. E Deus resolveu isso na nova aliança, que eu quero convidar você a abrir sua Bíblia rapidinho aí, em Jeremias 31, olha só o que diz versículos 33 e 34 de Jeremias 31, diz assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Versículo 34: não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui Deus demonstrando que o homem não poderia salvar a si mesmo, e ele mesmo providenciou a salvação através da nova aliança que foi estabelecida por Cristo. Amém? Depois, mesmo Deus tendo firmado essa aliança, o desejo de transformar o homem, ele colocou como uma grande promessa a nova aliança. Então, assim, nós percebemos de que, mesmo no acordo, né, na aliança que Deus está fazendo com a nação de Israel, está contida dentro da antiga aliança a promessa da nova aliança. E essa promessa nós observamos no livro de Deuteronômio 30. De novo, nós vamos lá nas nossas evidências, na Deuteronômio 30, enquanto você folheia aí, eu também folheio aqui, no versículo de Deuteronômio 30, capítulo 30, versículo 6. Moisés está conversando aqui, né, e colocando a palavra de Deus para eles. O Senhor
seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Ou seja, mesmo durante a organização e a formação da primeira aliança, está contida a promessa da nova aliança, que ela tem como base a circuncisão do coração do homem, que é realizada pelo próprio Espírito de Deus. Então Deus já estava ali prometendo, firmando a sua palavra com a nova aliança, com a aliança eterna. A questão é que nós vamos ver mais à frente, em que eu diria que o povo, em algum momento, ele optou pela intermediação do homem, que foi o próprio Moisés. Nós vamos ver que o povo optou que Moisés fosse o intermediário entre Deus e eles. Eles abrindo mão, em parte, de uma relação direta com Deus, direta com o Espírito de Deus, para ter essa orientação dada por Moisés, pelo profeta. Então, o Espírito da aliança é uma coisa que essa promessa contida na antiga aliança, da nova aliança, da circuncisão do coração, se confirma para a gente na segunda carta de Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 3. Segunda epístola, ou a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Eu vou ficar só com o versículo 3, tá, meus irmãos? Depois vocês poderão ler o outro trecho de 6 a 10. Paulo diz assim: vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, assim, criou aí, para nós que observamos nos dias de hoje, um grande contraste, criou aí uma grande oposição, porque enquanto a antiga aliança, eles tinham uma visão, eu diria assim, com o coração endurecido, com o coração de pedra, representando até aonde estava escrita a lei, as primeiras escritas da lei na pedra, e contrapondo aonde a lei deveria estar escrita, ou seja, nos nossos corações, e escrita pelo próprio Espírito de Deus. A partir daqui, a gente começa a ver a temporalidade da aliança, que uma teve tempo, que teve uma data para finalizar, enquanto a outra tinha uma característica de ser eterna. Uma estava escrita por tinta, ou quando Paulo escreve, ainda é escrita por tinta, você já tem os mecanismos da época e está o registro da lei, da onde eles não só liam, mas eles também não conseguiam enxergar além do que a tinta tinha registrado naqueles papéis. Enquanto que no nosso coração e no coração da nova aliança, você tinha as leis gravadas dentro do coração e dentro das nossas mentes, por uma ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E isso Paulo chamava a atenção para eles, desse grande contraste. Exatamente. Então aqui nós vemos agora a transição, então, como estávamos falando, o coração de pedra foi transformado no coração de carne. Como aconteceu então a transição da antiga aliança para a nova aliança? Como aconteceu e como acontece a nossa transição de saindo do império das trevas e entrando no reino de Deus? Nós vemos que, assim como o Senhor Jesus seguiu um caminho de morte e ressurreição, ele morreu, e quando ele morreu, ele pôs fim à antiga aliança, e quando ele ressuscitou, ele iniciou a nova aliança,
assim também é conosco, para que nós possamos sair do império das trevas e entrar no reino de Deus. Também precisamos seguir esse mesmo caminho de morte e ressurreição. O cristianismo é uma nova vida, e a palavra de Deus descreve a nossa conversão como um novo nascimento. E aqui a gente não vai ler, é um texto grande, mas o contexto aqui de João 3, você lembra, é de Nicodemos. Nicodemos era um homem que estava na antiga aliança, era um homem que era doutor na antiga aliança, ele era um mestre, ele era alguém respeitado na sua época, e quando ele encontrou com o Senhor Jesus, qual foi a palavra que o Senhor Jesus disse para ele? Que era necessário que ele nascesse de novo. Então, a entrada no reino de Deus depende de que nós venhamos a morrer e ressuscitar como novas criaturas. E isso é uma figura do batismo nas águas. O batismo nas águas é algo de grande importância por isso. O batismo representa essa sepultura em que a nossa velha criatura morre e nós renascemos uma nova criatura para viver em novidade de vida. Então, diferente até de outras denominações evangélicas, na nova vida nós damos uma grande importância. Isso foi algo de novo que o bispo Roberto trouxe na época, trouxe uma grande importância, uma grande relevância ao batismo nas águas devido a essa questão do renascimento como uma nova criatura. Isso é algo que a gente precisa compreender. Aqui, o sangue das alianças, nós precisamos entender que todas as duas alianças foram ratificadas, foram confirmadas com sangue. A antiga aliança com o sangue de animais, a nova com o sangue do próprio Deus, do Senhor Jesus na cruz. Então, uma verdade que é importante aqui é que todos os crentes sabem que pertencem a Deus. Mas nem todos sabem que isso aconteceu por meio de uma transação legal. Isso foi algo que nós falamos na aula e confirmamos muito isso, a importância da gente entender que foi uma transação legal. Nós não fomos, eu falei isso, né? Eu gosto de falar que Jesus não veio e simplesmente quebrou as nossas cadeias, não. Ele veio e pagou o preço por nós. Então o diabo, o mundo, o pecado não tem direito nenhum sobre nós, porque o Senhor Jesus pagou o preço legalmente pelas nossas vidas, legalmente pela nossa alma. Então, Ele pagou o preço para nos comprar e hoje somos propriedade exclusiva de Deus. Ele pagou o preço pela nossa propriedade completamente. Nós somos, hoje em dia, no futebol, a gente vê, o fulano, ele joga pelo Flamengo, mas tem 50% do passe de um outro clube. Não. No reino de Deus, o sangue de Cristo pagou exclusivamente o preço por nós. E o texto que eu queria falar já está aqui na tela, 1 Pedro, capítulo 1, que diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês, nós, fomos resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, todos nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E esse preço foi pago em sua totalidade. Então, hoje você não deve nada ao diabo, você não deve nada ao mundo, porque o preço foi pago por nós. Amém? E dentro dessa promessa da nova aliança, está contida, né? Dentro dessa, eu diria assim, que desde o início, né? Desde Gênesis 3, versículo 15, que ele está prometido para a gente, o nosso Salvador está prometido. E o Senhor Jesus, né, ele vem com atribuições muito bem definidas dentro da nova aliança. Primeiro, ele é o nosso mensageiro. Ele traz o Evangelho, ele traz as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. E isso está afirmado em Malaquias 3:1, que ele mandaria o meu mensageiro preparando o caminho. E você lembra que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também ele se constituiu como mediador, porque como mediador
ele é o segundo Adão. Ele recupera, ele reconcilia aquela relação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Então, a ligação, o caminho, o meio pelo qual nós chegamos até o Pai que está nos céus, é o meio do Senhor Salvador Jesus Cristo. E o fiador, que ele garante a promessa de Deus e ele garante a fidelidade do crente. Ele garante as promessas de Deus, que vão se materializar nele, no Salvador, e ele garante a fidelidade do crente, na medida em que ele envia o outro Consolador, que vem circuncidar os nossos corações e vai colocar dentro dos nossos corações o desejo de obedecer a Deus, não obedecendo a Deus pela letra, pela tinta, pela pedra, pela obrigação, mas pelo amor, pelo desejo. Você sente assim, você ama estar na casa de Deus, você ama servir a Deus, você ama obedecer às leis de Deus. Então ele é o mensageiro que traz as boas novas, ele é o mediador, porque ele traz a reconciliação entre o homem e Deus, entre os filhos e o Pai, e ele é o fiador, que ele garante as promessas de Deus e ele garante também a fidelidade no coração do crente, até porque resultado de uma transação legal, né? Que foi o pagamento pelo próprio sangue. Então ele, como fiador, ele pagou o preço para que pudesse ver essas três atribuições do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E falamos também do livro da aliança, né? E falando do livro da aliança, nesta aula, nós chamamos a atenção lá em Êxodo. Eu vou até abrir Êxodo 24 e vou escolher só o versículo 7. Êxodo 24, o versículo 7, que diz assim: depois pegou o livro da aliança, Moisés falando, né? E leu para o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Bom, aqui nessa aula, quando nós chamamos a atenção desse livro, e quando o povo ouve Moisés e forma, né, isso, Moisés até diz, sobre essas palavras, sobre todas essas palavras, firmaremos a nossa aliança. Havia duas necessidades do povo, duas coisas que o povo não tinha compreendido: o conceito de pecado e a relação do pecado com aqueles sacrifícios. Para eles, tratava-se apenas de uma lista do que podia fazer e do que não podia fazer. E quando eles tivessem alguma prática de que não poderia fazer, você tinha lá um protocolo em que você cumpriria anualmente, de maneira que aquilo que você tinha feito de errado estaria coberto, mas não teria sido removido. E faltava, junto com essa compreensão, o entendimento de que a natureza humana sozinha é incapaz de obedecer a Deus. Então, naquele momento, quando eles elegeram Moisés, só Moisés, você fala com Deus e depois você passa para a gente, que Deus falar com você. E o que ele falar, nós obedeceremos, faremos e obedeceremos. Ou seja, o entendimento de que o fazer, tem uma lista aqui do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer. E obedecer, vamos obedecer. Mas eles não tinham entendimento de que a natureza humana, ela é incapaz de obedecer a Deus, sem o auxílio do próprio Deus, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, nesse sentido, o livro da aliança, ou a lei, ou a Torá, ou todos os aspectos relacionados que continham o conjunto do caráter de Deus e que é o que eles deveriam seguir, sempre não foi possível cumprir. Eles viveram naquele ciclo de pecado, arrependimento, perdão.
pecado, arrependimento, perdão. Eles passaram, através dos anos, por esse ciclo. Foi uma grande escola para que eles vissem, e para que Deus visse, de que o homem era capaz de se salvar. Precisávamos de um mensageiro, de um mediador e de um fiador, para que pudesse ocupar o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar, naquela cruz do Calvário. Porque nós, por nós mesmos, não seríamos capazes de fazer esse pagamento. Tá? Então, o livro da aliança, isso foi uma questão que nós, nessa aula do livro da aliança, nós destacamos, mas nós também quebramos eu não diria um paradigma não, mas uma visão equivocada de que o livro da aliança, ele é um livro que ele depende da revelação do Espírito Santo de Deus. Então, o livro da aliança, nós falamos naquela aula, que não seria o Velho Testamento, o livro da Antiga Aliança, e o Novo Testamento, o livro da Nova Aliança. Eu me lembro que eu destaquei muito isso. E de que o livro em si, guardado numa prateleira, sobre uma mesa, ele não constitui o livro da aliança. Mas o livro da aliança, ele se constitui como livro da aliança, quando o Espírito da aliança, o Espírito Santo, o Espírito que nos guia por toda a verdade, nos revela a aliança eterna e as condições para que a gente possa entrar nessa aliança eterna. Então, isso também foi uma coisa que nós destacamos nessa aula. E a aliança eterna, você falou que era toda a Bíblia, isso é importante destacar, não é só o Antigo ou o Novo, não. Toda a Bíblia sobre a iluminação do Espírito Santo, que foi o que Jesus nos prometeu, que ele enviaria o Espírito da verdade, ou o Espírito para nos guiar em toda a verdade, né? De Gênesis a Apocalipse, em toda a verdade, para nos revelar, para nos guiar, para nos instruir. Então, esse é, como eu diria assim, o livro da aliança. Tá? É importante fixar que é toda a Bíblia é o livro da aliança de Deus com o homem. Amém, amém, é verdade. Na nova aliança, né, nós falamos aqui sobre a obediência, porque aconteceu uma mudança da antiga para a nova. Na antiga, como o Elton falava agora mesmo, eles pensavam sempre que era uma lista de podes e não podes. E quando a gente pensa, eu não nasci no berço evangélico, então quando a gente pensa em se converter, a gente pensa sempre que a obediência a Deus é um peso, é um fardo. Eu vou entrar para a igreja, não vou poder fazer isso. Eu vou entrar para a igreja, não vou poder fazer aquilo. Mas a realidade é que na nova aliança, a obediência em si, ela é uma bem-aventurança, ou seja, ela é uma felicidade, ela é algo que nos faz sermos benditos, abençoados. E o bispo Roberto ele trata isso, né, dizendo: imagina você ter o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, você ter o Deus Todo-Poderoso que tem todas as coisas no controle das suas mãos, direcionando a sua vida. Olha que privilégio, olha que bênção. Então a obediência na nova aliança deixou de ser uma lista de podes e não podes e passou a ser uma alegria, passou a ser algo que nos faz ser bem-aventurados. E para o bispo Roberto, né, que fiz questão de a gente passar isso aqui de novo, se não houvesse o céu nem a eternidade, já valeria a pena ser crente só por causa do prazer, e vou aqui acrescentar o mesmo privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo nessa terra. Então, precisamos mudar essa chave na nossa cabeça de que você obedecer a Deus é um peso, é um fardo. Não. Você obedecer a Deus é uma bem-aventurança, é um privilégio que Deus nos concedeu de direcionar a nossa vida pelo seu Santo Espírito. E aqui uma coisa da aliança da graça que nós falamos aqui, né, também, é que falamos até daquela questão da pessoa tentar fazer um mix, de juntar a antiga aliança com a nova aliança. E aqui nós vemos, eu queria só frisar isso, que na nova aliança, a graça é tudo. O sacrifício de Jesus é suficiente. A nossa parte, então, é aceitar a provisão divina e obedecer a Deus pela fé, pelo coração transformado que nós já tivemos. Nós não podemos associar à nova aliança o esforço humano.
Nós não podemos associar a nova aliança da graça, a nova aliança, o esforço humano, a tentativa do homem, da carne de obedecer a Deus. Não, a nossa salvação, ela é totalmente pela graça de Deus. O sacrifício do Senhor Jesus é suficiente, então não preciso acrescentar nada a esse sacrifício, não preciso acrescentar o meu sacrifício para que eu receba perdão. Não, o sacrifício de Jesus é suficiente. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar essa provisão, sem tentar acrescentar nada a ela, mas aceitar essa provisão que Deus nos deu e obedecer a Deus pela fé. Só para a gente reforçar esse conceito, vamos ler Colossenses. Esse de Mateus 9 eu deixei aqui, depois você lê em casa. Lê em casa? É uma modo de dizer que já deve estar em casa, depois você lê. Mas Colossenses, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo está exatamente ensinando a igreja de Colossos esse conceito de que a graça de Deus, o sacrifício de Jesus são suficientes. Olha só o que ele diz: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, porque os judeus tinham aquelas restrições alimentares, ou dias de festa. Os judeus tinham dias separados para a festa, para a adoração, ou lua nova, que era um dia separado que eles adoravam também, ou sábados. Os judeus guardavam os sábados, porque tudo isso, diz Paulo, versículo 17, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então as práticas da lei não devem ser guardadas pela igreja do Senhor Jesus, porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Então aqueles que dizem para você: ah não, você tem que deixar de comer certas coisas para ser mais santo, você tem que guardar o sábado para ser mais santo, isso está fora da aliança da graça. Quando eu tento acrescentar isso, na realidade, ao invés de estar acrescentando alguma coisa para a graça de Deus, a graça de Deus, na realidade eu estou tirando o poder da graça. Na realidade eu estou diminuindo a graça de Deus. Isso é uma coisa que nós falamos na aula também. O sacerdócio eterno foi uma aula também que falou muito, especialmente para mim. O Senhor Jesus, na nova aliança, ele passa a ser o sumo sacerdote. Então ele inicia uma nova ordem sacerdotal fora do ministério levítico. E esse novo sacerdócio que Jesus nos ensina, que Jesus inicia, ele então cria nessa nova classe todos aqueles que estão na igreja do Senhor aliançados com Cristo, aliançados com Deus, passam a ser sacerdotes também. Então eu e você que estamos em Cristo Jesus somos sacerdotes de Deus. E aí nós vemos que nisso veio um grande privilégio, porque todos nós hoje temos acesso a Deus. Lembra, Cristo crucificado, o véu foi rasgado, mas também nos trouxe uma grande responsabilidade, que é de interceder pelos outros e servir de instrumento de bênçãos para os que precisam ter contato com Deus. Essa era a função do sacerdote. Ele tinha acesso à presença de Deus, mas ele tinha que interceder pelo povo e abençoar as pessoas. Então Jesus, na nova aliança, estendeu isso a todos aqueles que estão na nova aliança, todos aqueles que creem nele, confiam nele. Temos um privilégio, mas também temos uma responsabilidade. Amém. Bom, e também duas aulas que vocês assistiram em relação ao Ministério da Nova Aliança. Nós destacamos que, até acrescentamos, mas colocamos assim, o Ministério do Trabalho do Espírito Santo, com a manifestação da glória de Deus. Nessa aula, nós chamamos a atenção dessa ação do Ministério do Espírito Santo, do Ministério da Nova Aliança, numa dimensão da pessoa e da obra, do serviço da pessoa. Como o Espírito Santo atua na transformação do crente aliançado e também lhe reveste de poder para o trabalho na obra, para o serviço nele. E isso se dá de glória em glória. Então, a cada passo
você vai sendo transformado, você vai se regenerando aquela sua condição original em que Deus tem como propósito para a sua vida, você vai deixando de fazer determinadas coisas e, como isso o pastor Rafael colocou, vai fazendo isso como uma bem-aventurança, como uma alegria, não como um peso. E não, ao mesmo tempo que o Espírito age sobre a sua vida na transformação da pessoa, ele age também no revestimento dessa pessoa de acordo com a sua necessidade de trabalho na obra de Deus. Ou seja, nós somos transformados de glória em glória. E Paulo chamou a atenção, eu não coloquei aqui, que nós não somos capazes de, ele não era capaz de, mas ele era capacitado por, nós somos capacitados pelo Espírito Santo. E esse processo de capacitação se dá pela ação do próprio Espírito, tanto no nosso coração, como no nosso externo, na ação de trabalhar para ele. E chamamos a atenção na época da aula, no sentido de ser guiado pelo Espírito Santo, ser inspirado pelo Espírito Santo, né? Ser comandado pelo Espírito Santo em todas aquelas atividades ministeriais ou dos colaboradores ministeriais, fosse ela na questão do ensino, na questão da pregação da palavra, na questão da administração ou também no aspecto do discipulado. E o objetivo comum e principal do ministério da Nova Aliança é pregar o Evangelho do Reino de Deus. Então, nós até vimos ali como é que tudo caminha para Cristo. Todo o nosso processo de trabalho aponta para Cristo e não para si, não para o homem. E nós temos dois exemplos problemáticos, não me lembro muito bem, quando esse trabalho do ministro enaltece ou está pautado na imagem, no conhecimento, né, nos títulos que ele tem, chamando a atenção para ele. Então, isso era um grande problema que a gente enfrentava em relação ao Ministério da Nova Aliança. E a Santa Aliança, a santidade, que foi uma questão que nós discutimos bastante, de que essa santidade ela é concedida por Deus. Quando Lucas registrou no capítulo 1 o cântico de Zacarias, e Zacarias chamou a atenção dessa promessa lá atrás, que foi que Deus disse, de concedermos, né? Deus prometeu de concedermos, porque Ele fará possível que nós o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Então, assim, a nossa santificação pelo Espírito é um direito de cidadania no reino de Deus, de todos os que estão numa nova aliança. Então, todas essas aulas nós temos aqui pontuamos para vocês, por caso vocês tenham necessidade de voltar a ela, assistir, ou se não assistiu, vocês irão assistir, porque agora nós vamos entrar, nós estamos nos preparando para entrar na última aula do primeiro bloco sobre as alianças. Então, assim, a nossa próxima aula fecha o bloco das alianças e está intitulado Entrando na Aliança. Essa aula também, ela vai acontecer, se eu não estou enganado aqui no nosso calendário, ela vai acontecer no sábado, no novo horário. Nós estaremos no sábado às 19h30 e essa aula será no sábado às 19h30. Também estaremos no novo horário para aquela primeira aula da semana, que ocorria às segundas-feiras às 18 horas, ela vai acontecer às terças-feiras às 19h30. Então nós teremos as nossas aulas às terças-feiras às 19h30 e aos sábados às 19h30. Estamos ajustando esse horário no sentido de diluir por toda semana as nossas atividades dentro do nosso canal no YouTube. Então nós estamos convidando vocês para a última aula em relação à aliança, que é Entrando na Aliança. Fique conosco, que Deus o abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.